Este podcast tem o apoio de Hills Pet Nutrition. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista Veterinária Atual. Este episódio é dedicado ao maneio nutricional do paciente oncológico. Vamos analisar o contributo que a nutrição pode assumir no tratamento do animal com cancro, ajudando também para amenizar os efeitos colaterais da doença, com impacto também na qualidade de vida. No fundo, que necessidades nutricionais tem o paciente oncológico, como é que estas necessidades mudam consoante o estádio da doença, em que ponto se encontra a evidência científica nesta área e, claro, como respondem os CAMV e os clínicos em Portugal nesta matéria do maneio oncológico. É o que vamos saber. E será o médico veterinário Joaquim Henriques, um nome bem conhecido e incontornável na área da oncologia veterinária, que nos vai esclarecer sobre o tema. Olá, Joaquim. Olá, muito bom dia, Joana. Seja bem-vindo. E também a médica veterinária e responsável de marketing e formação técnica da Hills Pet Nutrition, Maria Madalena Centeno. Bom dia, Joana. Olá, sejam bem-vindos os dois e vamos dar início. Começo por si, Joaquim, e antes de começarmos a detalhar estas necessidades nutricionais do paciente oncológico, gostaria que me falasse um bocadinho sobre o seu percurso. Muito bem. Então, eu sou da velha escola de medicina veterinária. Há cerca de 23 anos que me dedico quase exclusivamente à oncologia veterinária, médica e cirúrgica, e tenho feito o meu percurso de crescimento profissional pela via, digamos assim, mais alternativa. Sou do tempo antes dos colégios e das especialidades, e tenho um percurso nacional, fui fundador do primeiro centro de referência em oncologia em Portugal. Tenho também algum passado, digamos assim, em instituições internacionais, mais recentemente num dos maiores hospitais da Europa como chefe do Departamento de Oncologia, o CSV Fregis, e mais recentemente estou com um novo projeto no Manicure Atlântico como responsável da unidade de Oncologia, de referência em Oncologia, desde janeiro deste ano. Muito bem, que sofreu também agora umas alterações, não é? Nós demos conhecimento disso na revista. Muito bem, um percurso que também é conhecido, diria, pela grande maioria dos seus colegas, mas é sempre importante ressalvar. E agora sim, vamos falar aqui sobre as necessidades nutricionais do paciente oncológico. Poderia referir-me assim, muito resumidamente, do que é que estamos aqui a falar? Este é um tema muito interessante e eu vou falar enquanto clínico, porque obviamente para uma informação muito mais detalhada do ponto de vista nutricional já existem nutricionistas veterinários que podem, digamos assim, dar uma explicação muito mais precisa e completa. O objetivo aqui é, enquanto clínica oncológico, o que é que posso ajudar na nutrição dos meus doentes. A verdade é que a primeira pergunta após um diagnóstico de tumor normalmente é: devo mudar a alimentação do meu animal? Existe pouca evidência, que iremos discutir um bocadinho mais à frente, mas o que nós queremos é que o animal coma, e coma algo de boa qualidade. E portanto o que nós tentamos falar com o tutor, e muitas vezes até com a ajuda de nutricionistas, portanto eu recorro com alguma frequência à ajuda de colegas especialistas nesta área e que ponho em contacto com os tutores, é que o animal coma uma alimentação de boa qualidade, boa palatabilidade, e que em função da sua condição clínica, porque o alimento, imagina um animal que tenha, por exemplo, um tumor oral vai ter mais dificuldade em comer alimento seco do que úmido, ou um animal que tenha uma pancreatite não pode comer um alimento mais rico em gordura porque vai agravar a sua condição de base. Portanto, a nutrição do doente oncológico é um processo complexo e que deve ter em conta vários fatores. Não é? E que acredito que também vai mudando, não só do ponto de vista de onde está efetivamente alojado o tumor, mas também vai mudando ao longo das fases da doença, calculo eu, e também seja diferente, por exemplo, se o animal estiver a fazer quimioterapia ou não é? Muito bem. De facto é isso, imagino. Nós sabemos que existem terapêuticas antitumorais que podem ou não provocar alterações do estado geral do animal. Imaginemos, por exemplo, uma situação de um tumor na boca e queremos fazer uma maxilectomia, portanto, remoção de uma parte da boca. Provavelmente esse animal, dependendo da carga cirúrgica, pode precisar de uma alimentação através de uma sonda. E então aí a consistência da nutrição é diferente e a sua composição.
Por outro lado, se tivermos um animal que está a fazer uma quimioterapia em que tem bastante emese, que se sente, ou que tem diarreia, provavelmente temos que adaptar também a nutrição a esse quadro e portanto, com complementos ou sem complementos. E da mesma maneira, por exemplo, se for um doente renal, não é? Apesar de estar a fazer um tratamento oncológico, temos que ter em conta que muitas das vezes as alterações nutricionais de apetite, as diarreias, os vômitos, podem vir de outras situações que não o tumor em si ou a terapêutica tumoral. Portanto, isso também é muito importante a ter em conta. E acredito também que muitas das vezes o desafio é em contornar esta falta de apetite, não é? Que costuma ser comum num diagnóstico de cancro. E é um grande desafio. Porque, digamos assim, a anorexia e hiporexia é um processo complexo, que não vem só... para já temos muitas das vezes aquilo que é o gosto pessoal do animal, não é? E quando o animal está doente, existe um mecanismo de base, portanto, mecanismos fisiológicos ou fisiopatológicos, chamemos-lhe assim, que jogam desde a atuação no centro do vómito, não é? Que é algo mais central, desde citocinas inflamatórias que vão afetar o fígado, que vão afetar o rim. Portanto, há um estado pró-inflamatório do animal. E quebrar este ciclo é muito difícil, não só com estimulantes do apetite, com mudanças para alimentações muito mais palatáveis, muito mais ricas em nutrientes, porque muitas vezes não é só a quantidade, mas a qualidade. Às vezes mais vale comer pouco, mas bom, do que comer muito e não ser calórico, e obviamente um alimento que seja completo. E às vezes o que acontece é que há uma tendência muito grande, por exemplo, a passar logo por uma dieta caseira, e nós sabemos que as dietas caseiras podem ser pobres, podem ser palatáveis, mas pobres. E sabemos também que a condição corporal de um doente oncológico é muito importante para o seu prognóstico. Embora a evidência seja baixa, eu não posso dizer um animal com uma condição corporal alta vai ter um melhor prognóstico. O que eu posso dizer, e é óbvio, é que se um animal estiver numa boa condição corporal e tiver um processo à frente, será mais fácil e provavelmente passará por isso, aliás, como nas pessoas, nós sabemos, passará por isso de uma forma muito mais suave. E que componentes devem estar contemplados na alimentação do animal? O que deve realmente comer diariamente? Estava a falar há pouco, na sua resposta em relação à falta de apetite, que é importante que o alimento seja completo. Para já temos as diferenças de espécies, não é? Vamos falar dos cães e dos gatos. Sim, portanto, que vamos aqui digamos, assumir, sim, é o grande grosso da clínica oncológica. Para já, estas duas espécies têm necessidades nutricionais diferentes. Portanto, aquilo que deve ser é ter uma boa receita em que exista uma boa fonte proteica, os carboidratos, por exemplo, não sejam de fácil absorção. Depois, se quisermos discutir um bocadinho aqui o efeito Warburg, esta questão das dietas low carb, não é? Que muitas vezes fala nos tumores, que tenham uma gordura também, uma boa quantidade de gordura, portanto, proteína e gordura de uma maneira consistente, que tenham vitaminas, que tenham oligoelementos. A questão dos antioxidantes muitas vezes é discutível, não é? Portanto, existe aqui alguma evidência que não é só os antioxidantes demoram tempo a atuar, que são mais as enzimas que evitam o processo oxidativo que têm importância, e sobretudo que seja bastante calórico, isto é, que a fonte de proteína, que a fonte de gordura possam permitir ao animal obter energia muito mais facilmente. Portanto, bastante equilibradas do ponto de vista polivitamínico, oligoelementos, portanto, tudo isso. E isso só se consegue, neste momento, a meu ver, é uma opinião pessoal, mas também baseada naquilo que conheço e naquilo que se lê, com o alimento comercial. E em que ponto se encontra a evidência científica? Que novidades temos do ponto de vista aqui da investigação? É muito curiosa esta questão, porque em termos de estudos do impacto da nutrição nos doentes oncológicos veterinários, nós temos muito pouca literatura. Portanto, nós devemos ter 4, 5 artigos publicados, existe alguma coisa feita no início dos anos 2000, e depois mais tarde, que era basicamente comparado os cães com linfoma que comiam uma dieta versus outra dieta não específica, e que havia aqui alguma alteração no tempo livre de doença. Depois houve um artigo também que demonstrou que os Scottish Terrier que comiam uma dieta rica em legumes tinham menos risco em desenvolver carcinoma da bexiga.
nomeadamente estamos a falar naqueles legumes tipo brócolos e assim, que têm algumas enzimas protetoras e alguns compostos protetores em termos oncológicos. Temos um artigo, se não estou em erro, que avaliou a obesidade como fator de risco para o desenvolvimento dos tumores e que as cadelas que tinham obesidade antes do ano de idade, portanto, tinham um risco eventualmente maior de desenvolver tumores de mama. E mais recentemente temos aqui também um artigo que demonstra uma melhoria na palatabilidade e na qualidade de vida e naquilo que é a ausência de perda de condição corporal em doentes oncológicos a fazer uma dieta específica. Portanto, isto, digamos assim, é um bocadinho a literatura publicada. E é engraçado que questiona isso, porque venho este fim de semana do Congresso Europeu de Oncologia Veterinária, onde uma das sessões temáticas foi sobre a nutrição e cancro. E a nutrição e o cancro é um processo muito complexo, porque não é só os nutrientes, nós temos que falar de tudo o que é heterogeneidade tumoral, e o tumor é heterogéneo no seu metabolismo, daí uma dieta low carb ou pobre em hidratos de carbono nem sempre seja eficaz a controlar o tumor, porque o tumor tem mecanismos de escape, não é? Portanto, altera a sua via metabólica. Há o microbiota, nós temos que pensar que tudo o que se ingere vai interagir com as bactérias, vírus, fungos que vivem nos intestinos, no estômago. E, portanto, esse microbiota é extremamente importante naquilo que é a resposta imunitária contra o tumor, naquilo que é o processo oxidativo e, inclusive está descrito aquilo que é a relação cérebro, fígado e intestino, não é? Portanto, este microbiota, nós podemos facilmente, ao mudar de repente de uma alimentação a um animal, mudar-lhe um microbiota. E o que é que isso vai implicar? Pode implicar diarreia, vómitos, e inclusive uma alteração na imunidade, no sistema imunitário. Portanto, a evidência, aquilo que nós não sabemos é muito, vamos começando a descobrir alguma coisa e cada vez, quanto mais percebemos, mais sabemos que é um processo complexo e que não é só a parte alimentar. E aí fala um bocadinho dos antioxidantes, ontem li um bocadinho um artigo sobre o uso de antioxidantes, que é logo das primeiras coisas que os clientes vão procurar. Antioxidantes. Portanto, os antioxidantes não têm capacidade, porque o processo oxidativo tumoral é tão mais rápido que a ingestão do antioxidante não é suficiente para eliminar isto. Portanto, temos que induzir, por exemplo, algumas enzimas que inibem o processo oxidativo. Também, por outro lado, alguns medicamentos antitumorais atuam por provocar oxidação. Portanto, se nós impedimos este processo, também estamos a impedir aqui toda a parte terapêutica. Portanto, a investigação é muito, muito, muito complexa. Na medicina humana estão muito mais avançados, é muito mais fácil controlar o que uma pessoa come do que um cão ou um gato. Exato. Mas o que nós sabemos é que a qualidade, quer em equilíbrio nutricional, a palatabilidade, a quantidade de energia disponível, não é? Porque depois falamos daquilo que é a energia mínima necessária, as necessidades diárias de energia de um doente. Portanto, isso é que é o importante para o doente oncológico. Claro que sim. Tudo conta, não é? E é preciso haver aqui um equilíbrio também. Como é que têm respondido os CAMV em Portugal e os clínicos a estas exigências da oncologia veterinária e também à evolução destas investigações que vão surgindo? A minha experiência, o que me tem dito é que existem duas coisas. Os colegas que trabalham na clínica de animais de companhia estão a ver cada vez mais doentes oncológicos. Será que há verdadeiramente um aumento ou esse aumento se verifica porque hoje em dia temos métodos de diagnóstico muito mais avançados. Claro. E tutores mais preocupados também. Muito mais preocupados e com uma capacidade de investimento. Portanto, e existe a necessidade, muitas vezes confrontada, porque um tutor, a maioria das vezes, diz: eu quero saber mais, eu quero fazer mais pelo meu animal. E, portanto, ou o CAMV tem capacidade de resposta, ou o CAMV não tem e referencia. Até porque os tutores hoje em dia, mesmo não referenciados, eles vão à internet, eles procuram uma como segunda nós, opinião, uma segunda, terceira opinião, e portanto, hoje em dia é muito difícil que um cliente não saia da esfera do CAMV e não vá procurar nos fóruns, na internet, outras opiniões. Portanto, o que acontece é que a oncologia, tal como a medicina interna, tal como outras áreas, portanto, veio para ficar. O cancro vai se tornar provavelmente uma doença crónica também nos animais. Em muitos tumores já é. Nós temos capacidade, se atuarmos de forma eficaz, quer no diagnóstico, quer com a terapêutica adequada, em dar sobrevivências
grandes em determinados tumores, em muitos até curar. E, portanto, isto muda o paradigma, não é? Portanto, quando nós temos capacidade de tratar animais, dar-lhes mais vida com qualidade, os tutores querem avançar com esses procedimentos e os campos têm que responder, os colegas, a esse pedido. E, obviamente, isto cada vez mais se vê no investimento também que se faz em métodos de imagem avançados, cada vez há mais TACs. Eu sou do tempo que o primeiro TAC era na faculdade e, não é? E o raio-x não havia em todos os sítios, Exato, em todas as difícil clínicas. acesso, não é? E, portanto, e tem que haver aqui também aquilo que eu considero o que acontece também nos outros países, que é a multidisciplinaridade. E, portanto, como eu dizia no início, recorro à ajuda de nutricionistas, não é? Não sou eu que vou elaborar ou ver o que é o melhor plano nutricional para o meu animal. Portanto, há colegas com essa diferenciação e colocá-los em contacto com os tutores. Também estarmos sempre atualizados com aquilo que é a evidência científica. É difícil para um clínico generalista saber de tudo. E, portanto, aí servem as referências e o trabalho com os colegas que se dedicam especificamente àquela área. Já aqui falámos no tutor e como em todas as doenças nos animais, é importante, lá está, haver aqui uma parceria entre o tutor e o animal, não é? Porque depende muito do tutor este maneio nutricional e a atenção que dá ao animal durante o processo e durante o tratamento. E que cuidados, especificamente aqui falando de oncologia, que cuidados exigem os animais com esta condição e também que mensagem passam vocês, médicos veterinários, aos tutores para ajudá-los a ter mais paciência, calculo, e também ajudá-los a atuarem da melhor forma e contribuir para o tratamento, no fundo. É interessante. Eu não referi no início, eu sou atualmente professor na Faculdade de Medicina Veterinária da Lusófona e uma das coisas que passo aos meus alunos é o princípio da medicina é primeiro não faças mal. Portanto, e nós esquecemos muitas vezes disto. Aquilo que é importante hoje em dia que o clínico, na área da oncologia, ou todas as áreas, mas falo da oncologia, faça com o tutor é esclarecê-lo. Esclarecê-lo para que ele possa tomar uma informação, possa tomar uma decisão com base em informação real e, portanto, uma decisão informada. E isso passa não só pela área da nutrição, no manejo da dor, naquilo que é o diagnóstico, naquilo que é o prognóstico, a resposta à terapêutica, o que é que vamos ter. E isto leva tempo, é time consuming, não é? Numa consulta muitas vezes tem que se dedicar, não é em 15 minutos conseguimos fazer isto, portanto tem que se dedicar 1 hora, 45 minutos, e é um processo contínuo. E, portanto, dizer ao tutor que quando um animal tem um diagnóstico de um tumor, tem que ser acompanhado ao longo de todo o processo. E provavelmente vai haver mudanças, não é? Sejam elas até do ponto de vista nutricional. O animal pode ter necessidades nutricionais diferentes consoante a altura, como falávamos no início. Portanto, aquilo que tem que haver é, do ponto de vista do clínico, um esclarecimento ao tutor, e do ponto de vista do tutor compreender que o clínico está ali para o acompanhar, a ele e ao seu animal, sobretudo, durante todo o processo, e isto implica, de facto, uma comunicação muito fluida e, ao mesmo tempo, um domínio de várias áreas. Não é? Muito bem. Passo agora a palavra à Madalena, especificamente aqui sobre a alimentação e sobre este novo produto que a Hills Pet Nutrition acabou de lançar, o Prescription Diet On Care, que é um novo produto de nutrição clínica para animais de companhia com cancro, e gostaria que me começasse por referir que características possui este novo produto. O mais importante do lado alimentar é o apoio nutricional. E a Hills tem um grande historial, já há 75 anos, celebramos este ano 75 anos, de trabalho com a profissão veterinária para desenvolver alimentos que dão o apoio nutricional e acompanham ou complementam a terapêutica medicamentosa, por assim dizer. E este alimento que nós lançamos agora no mercado, o One Care, é exatamente isso. É o resultado de uma necessidade para uma patologia que está cada vez mais frequente. Hoje em dia diz que 1 em cada 4 cães ou 1 em cada 5 gatos vão desenvolver uma neoplasia ao longo da sua vida. E os tutores são cada vez mais envolvidos neste processo e querem
acima de tudo, garantir que o seu animal está com os melhores cuidados possíveis. Do lado de tratamento tem os veterinários, mas eles têm aquela necessidade de o que é que nós podemos fazer além daquilo que o veterinário já está a fazer por ele. E muitas vezes esse apoio que eles têm é a nível nutricional. E este alimento que lançamos agora no mercado é exatamente isso. Não só estamos a ajudar os médicos veterinários no seu trabalho, a dar um apoio e a garantir que o animal tem as melhores capacidades possíveis para enfrentar a doença, mas também para dar ao tutor aquela sensação de eu estou a fazer tudo o que eu posso pelo meu animal. É um alimento que é exatamente com tudo o que foi dito agora, portanto é um alimento com um elevado teor energético, para garantir que o animal, o pouco que come, recebe a energia necessária. Tem uma proteína de elevada digestibilidade, isto significa que está a ser o máximo absorvido possível pelo organismo. Neste caso, o nosso alimento está acima dos 95% de digestibilidade, e significa que 95% do alimento é absorvido. Claro. Está suplementado a nível de ácidos gordos, ômega 3, para reduzir aqui um bocadinho o estado inflamatório do organismo, e também para promover a alimentação, porque um animal com uma patologia, independentemente de ser ou não oncológica, é um animal que vai deixar de comer, porque fisiologicamente o seu estado inflamatório mais débil e, sim, vai promover a falta de apetite. E então aqui também estamos a trabalhar esta necessidade de o animal queremos que ele continue a comer, então aumentamos a palatabilidade, aumentamos a palatabilidade do alimento, e também a qualidade máxima daquilo que ele está a comer. Não sei se sabe, por exemplo, os gatos dependem muito do olfato para comer. E um alimento que não tenha cheiro, e especialmente se o animal no seu processo, no tratamento de quimioterápico, seja, perca um bocadinho o olfato, é um animal que vai deixar de comer, porque não consegue, vai condicionar, não tem também apetite, exatamente, não tem aquele estímulo para comer. Portanto, aqui também estamos a trabalhar aí. Este alimento é o resultado de muitos anos de estudo, em parceria com médicos veterinários e com vários tipos de cancro. Nós sabemos que os tumores são todos diferentes. Não há aqui uma receita que funcione para todo o tipo de tumores, e o que nós encontramos aqui foi um equilíbrio entre os vários tipos de estados oncológicos, e conseguir dar esse apoio nutricional que os médicos veterinários também precisam para garantir que o animal está em bom estado para aguentar o tratamento. É um reforço, no fundo. É um reforço, não é? exatamente. O engraçado é que dentro da Hills nós obviamente classificamos os nossos alimentos por categoria, e o OneCare está dentro da categoria de convalescença. Portanto, está ao nível do nosso alimento de recuperação, o AD, aquela letrinha. Portanto, é um alimento de recuperação, é um alimento para garantir que o animal vai manter o seu estado, a sua condição corporal estável, evitando ou atrasando a perda de massa muscular, por exemplo, garantindo que ele continue a comer o máximo possível. Estamos a apoiar também o trato gastrointestinal, porque consequência do tumor ou mesmo do tratamento que ele está a ser submetido, poderá haver diarreias, vômitos, e então estamos a dar aqui este apoio. E é muito nisso que trabalhamos para os nossos produtos, é isso mesmo, é dar o apoio nutricional para os veterinários poderem atuar e ajudar. E os animais responderem da melhor forma e com o maior sucesso possível. A Madalena já aqui referiu, não é? E obviamente que é do conhecimento geral, que o diagnóstico de cancro é cada vez mais comum e afeta muitos animais ao longo da sua vida. Também já referiu que é muito importante este maneio nutricional, é muito importante também para os veterinários, para lhes dar as melhores condições possíveis para fazerem o seu trabalho. Sentiram que este era um alimento ansiado, era um alimento ansiado por parte da classe veterinária? Sim. Não só pela classe veterinária, mas também pelos próprios tutores, que têm essa necessidade de ajudar a fazer qualquer coisa para melhorar o estado do seu animal. Mas o feedback que nós temos tido tem sido ótimo. Temos a noção que era uma lacuna no mercado alimentar,
Portanto, este tipo de alimento que pode ser dado a longo prazo é um alimento que tem várias apresentações, portanto, em seco e em úmido. O úmido, por exemplo, no caso de tumores orais, animais que têm mais dificuldade em mastigar, que não conseguem comer tão bem o alimento seco, temos a opção de úmido, o guisado, que é muito atrativo para os animais. E aqui reparámos que era ali uma necessidade não só do aumento de prevalência deste tipo de doenças, mas também dos médicos veterinários que precisavam deste apoio para o próprio terapêutica do tumor. Claro que sim. E para terminar, gostaria de saber que novidades estão previstas do lado da Hills ainda para este ano, ou se já tem alguma coisa prevista para o próximo ano. Pronto, este ano o grande foco é no lançamento deste novo alimento, sem dúvida. É uma novidade na nossa categoria de alimentos. Temos mais novidades ao longo do ano, mais para o final do ano, melhorias em algumas fórmulas e um alargamento do espectro de alguns dos alimentos que nós temos. Além de estarmos a celebrar, como já mencionei, os nossos 75 anos de vida. É um marco, de facto. Exatamente. Portanto, não sei se a Joana teve a noção, a Hills foi fundada por um médico veterinário em 1938 para o tratamento de um cão-guia com insuficiência renal. E foi aí que nasceu a Hills, na cozinha do Dr. Mark Morris. Ele e a mulher dele começaram a desenvolver este tipo de alimentos. Portanto, são 75 anos de trabalho e vamos continuar a investir muito, ver o que é que os nossos médicos veterinários necessitam e andar a trabalhar para dar resposta a essas necessidades. Muito obrigada aos dois, Madalena e Joaquim, pelas vossas considerações e pelo ponto de situação que fizeram relativamente à oncologia animal, do animal de companhia. No fundo, a importância deste maneio nutricional, um maneio multimodal com o objetivo de alcançar o melhor resultado e o melhor sucesso da terapêutica para o animal. E, no fundo, também fizeram aqui um resumo da atualidade nesta área. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio e até lá, já sabe, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Hills Pet Nutrition.